Exponential Connections. Aí, Cleiton, também, né, nossas boas-vindas aí para você, Cleiton, você que está à frente do Core Inovação, né, dentre várias outras iniciativas aí, e principalmente nesse olhar, né, de conectar a inovação com aquele que precisa da inovação, né, habilitando, né, a realização da inovação no dia a dia, né, que acho que é também um dos grandes desafios, né, que a gente vê hoje. A inovação está naquele patamar e nem sempre realmente chega, né, de uma forma tangível e gerando resultado, né, para aquele que precisa, né? Então, assim, obrigado pela sua disponibilidade, boas-vindas aí. Eu que agradeço, muito obrigado Ricardo, obrigado Andréa, olá meus pares, meus amigos, Wagner e meu sócio e querido parceiro Haroldo. Exatamente isso que você falou, Ricardo. Eu, como produtor rural de origem, né, da terra, eu presenciei inúmeros desafios, né, ao longo de toda a minha vida, e eu quis trilhar uma carreira que pudesse dar o retorno ao produtor rural diretamente, porque isso de fato é um dos pilares sociais, culturais e econômicos do nosso país. E essa é uma das contribuições que a gente tenta realizar, levar essa inovação de uma forma mais democratizada para quem de fato precisa, que é o homem do campo. Você está na frente aí, né, do Core, trazendo, né, promovendo, na verdade, né, essa conexão entre o produtor, as startups, os hubs de inovação, e que realmente para conectar e gerar o valor, né, como a gente está falando, né, a gente viu esse trabalho acontecendo também na AgriShow, né, a AgriShow Lab. Muito impressionante ver o produtor rural falando com a startup, trazendo a perspectiva mesmo dele de dificuldade, né, onde está a dor, né, que é o que sempre fala na inovação, né, conecta com a dor, resolve a dor, né. Então a gente abre aqui para você, a gente tem também algumas imagens aqui, né, que você compartilhou com a gente, se a gente consegue trazer aqui no stage, e aí a gente deixa aí para você comentar também essa visão, né, que você traz no Core. Perfeito, então assim, antes de mais nada, o nosso bordão, né, olá meus amigos de todos os cantos desse imenso Brasil. Assim que a gente sempre iniciou os trabalhos, né, dessa conexão que você acabou de dizer, a conexão da inovação do campo diretamente para quem precisa, que são os produtores rurais. Eu, como produtor rural de origem, né, eu nasci em uma propriedade rural e estou até hoje, né, mas assim, toda a minha carreira ela foi voltada para incrementar através da inovação e tecnologia, então entender como isso poderia ser utilizado e poderia ser canalizado de fato para quem precisava. Fazendo um wrap-up bem rápido aqui, toda a minha formação ela foi dedicada a isso, não sou agrônomo, né, engenheiro agrônomo de formação, mas eu trilhei uma jornada dentro da inovação e dentro da tecnologia, primeiro dentro da engenharia, e depois, logo após, eu fiz meu mestrado no Canadá em inovação tecnológica, né? E logo depois eu comecei a trabalhar em várias empresas e instituições que conseguiam fazer esse trâmite, né? Essa adoção da inovação diretamente para quem precisava, respondendo, inclusive, meus próprios anseios, que era poder retornar isso, né, retornar valor para o homem do campo, que é o que aponta. Então, sim, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, um salve ao Wagner por todo esse trabalho dele, de toda a equipe do South Summit. Então, parabéns, nós ficamos aqui no Sudeste, né, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, aqui solidarizando com todos as dores, né, e os desafios que vocês passaram aí no Rio Grande do Sul, assim como a gente procura se solidarizar com todos
problemas e desafios que em diversas partes do país, né? Pensando no Nordeste, pensando nos rincões desse país, que carecem de inovação e tecnologia. Bom, falando rapidamente especificamente da AgriShow Labs, porque o AgriShow Labs ele foi uma criação do Grupo Informa, que é quem realiza a AgriShow junto conosco, num esforço contínuo para poder, de fato, entender quais eram as necessidades do homem do campo e buscar por mecanismos e soluções dentro do mercado agrícola brasileiro que pudessem trazer, né, essas soluções para que o produtor rural pudesse ter visão e pudesse acessar isso, né? Então, isso aconteceu em 2018 num evento que nós tivemos dentro da AgriShow, e o que nós queríamos de fato eram duas coisas. Primeiro, dar a oportunidade às startups agrícolas, que elas pudessem de fato entender o evento, né, como um mecanismo de possibilidade, um mecanismo de contato com o produtor rural, e do lado do produtor rural dar um leque de opções para que ele pudesse entender quais eram os benefícios que cada um dos projetos trazia, para poder de fato endossar isso, poder de fato adotar para o seu próprio benefício e poder canalizar isso diretamente para as suas propriedades rurais. Então, esse era um ensejo que nós tínhamos em 2018, e aí a inovação é uma coisa muito interessante, porque ela é um entroncamento entre problemas, entroncamento entre pessoas, né, que estão ligadas intimamente a esse trabalho, entroncamento de novas tecnologias que precisam ser trabalhadas, criadas, apuradas para justamente fazer essas entregas. Então, nós conseguimos reunir desde 2019 esses projetos no início, ainda de forma ainda tímida, mas a gente conseguiu avançar em 2022, após a pandemia. A gente conseguiu trazer um leque de soluções, 10 startups na época, que pudessem de fato ter esse contato direto com o produtor rural através da AgriShow, através do AgriShow Labs. No segundo ano, nós ampliamos para 20 projetos, né, que de fato pudesse trazer esse mesmo olhar, e em 24 nós ampliamos para 76. Então foram 76 melhores projetos agrícolas que pudessem olhar de uma forma bem criteriosa para esses desafios colocados e pudesse de fato fazer propostas de soluções para que os produtores rurais enxergassem isso como benefício. Todo esse mecanismo, né, e a gente repetiu esse sucesso esse ano, todo esse mecanismo, ele é apenas um background, um pano de fundo para poder mostrar não somente os proponentes quanto os necessitados, como também para poder levar a oportunidade e levar o cumprimento social e cultural desses desafios atuais, esses impactos que nós estamos falando, né? Ali nós tivemos, durante todos esses anos ali, nós tivemos projetos que entregavam desde soluções linkadas por exemplo, nas questões de plantação, nas questões do agro 5.0, no plantio direto, nas aplicações com taxas de variadas, nas pecuárias de precisão, e outros falando de biotecnologia, outros falando de bioinsumos, outros falando de inteligência artificial aplicada ao agro, todos eles numa dimensão bem interessante, porque para que o produtor rural, além de entender essas evoluções, pudesse adotar de uma forma bastante eficiente. Então, esse é o plano de fundo. A gente iniciou isso em 19, nós trilhamos 22, 23, 24 e realizamos em 25, e isso tornou, de uma forma bem interessante, isso tornou um mecanismo que a gente entendeu que poderia ser ampliado, e não apenas numa vertical, num único evento que acontece apenas 5 dias. E é por isso que nós fomos chamados, inclusive, para poder fazer outros eventos que pudessem também canalizar essas soluções para outras localidades, e no caso foi a AgroBrasília. Nós tivemos na AgroBrasília
nós também fomos o curador e o proponente de várias soluções dentro da AgroBrasília, justamente para levar essas soluções para outras regiões. E o que nós encontramos, e é uma coisa muito interessante, além de todos os propósitos, foram questões reais, questões dos produtores de uma forma real, bem sacramentada em relação ao seu dia a dia, sacramentada em relação às suas condições. Então a gente trouxe uma visão bem sistemática para que ele pudesse, primeiro, se ambientar, segundo, entender e terceiro, adotar. Então é um trabalho afinco e muito intenso para fazer de fato com que essa tecnologia, essa inovação pudesse ser democratizada. Isso é super interessante porque quando a gente olha na evolução, né, dessas adoções, como o Haroldo trouxe, né, primeiro inicia com aqueles que estão mais preparados, depois você avança, a gente tem evoluído muito nessa adoção de inovação e tecnologia no campo, a partir do surgimento de novas soluções e tecnologias. Então, isso cria um ciclo virtuoso, onde as origens, né, as soluções criadas na década passada, né, 5 anos atrás, elas são exemplos para que novos empreendedores, novos proponentes com novas soluções possam surgir e entregar novas soluções ou soluções complementares àquelas que já foram criadas. Isso cria um mecanismo, cria todo um ecossistema. Isso faz com que o país seja completamente alimentado, né, com essas soluções, esteja num patamar de grandiosidade, tanto para resolver e entregar essas questões de eficiência no país, quanto no mundo inteiro. Então, sim, é um mecanismo que a gente consegue utilizar e consegue avançar sistematicamente.